6h23, CNN Money está de volta e a gente volta a falar sobre o grande assunto do dia, a morte da Rainha Elizabeth II. E a gente conversa sobre isso agora com o professor Pedro Brites, que é professor de Relações Internacionais da FGV, sobre economia britânica. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no CNN Money. Bom dia, eu que agradeço pelo convite. Professor, aqui no CNN Money a gente quer trazer um pouco dos aspectos dessas mudanças enormes que estão acontecendo no Reino Unido, tanto transição na monarquia, quanto transição de primeiro-ministro, uma crise enorme na economia. Quais são as perspectivas daqui para frente? E o senhor acha que essas transições, a transição também na monarquia, pode deixar em stand-by, pode pausar também as discussões sobre o pacote para reverter o aumento, a escalada de preços no Reino Unido? De fato, o que a gente observa agora é um momento efetivo de muitas mudanças, né, na política britânica. É claro que só a própria transição, né, já na condução política do país, com a Liz Truss chegando ao poder, já gera um impacto bastante significativo, não só para a política doméstica, mas para as relações do Reino Unido com o resto do mundo. Num momento em que o país vivencia uma situação econômica bastante turbulenta. É claro que isso se soma à transição monárquica, né? Você tinha na Rainha Elizabeth efetivamente um dos pilares políticos, né, de sustentação há mais de 70 anos, e claro que isso com certeza gera efeitos muito simbólicos também para como o país vai lidar com essa transição. É natural que agora, nesse momento, as atenções estejam voltadas para como essa transição vai ser conduzida, como o rei Charles efetivamente vai chegar ao poder e que tipo de monarquia se espera dele a partir disso. Então, embora as questões econômicas sejam bastante urgentes, é natural que o foco esteja bem voltado para a transição monárquica nesse momento. Professor, coincidência ou providência, essa transição na monarquia, que claro já era esperada, mas gera essa comoção mundial, chega no momento em que o Reino Unido enfrenta talvez o seu menor tamanho, a sua menor relevância na economia internacional. Claro que continua sendo um dos 7 maiores países do mundo, ainda com influência geopolítica importante, mas já perdeu um lugar importante ali, por exemplo, no comércio internacional e nas relações comerciais, inclusive por causa do Brexit. O Reino Unido, existe alguma possibilidade dele voltar a ser, né, um dos grandes players do mercado internacional, sob todos os pontos de vista, ou ele vai ter que se acertar num tamanho menor na sua relação com os outros países? É bastante interessante a gente pensar sobre essa perspectiva, porque, de fato, a Rainha Elizabeth representa essa transição do fim desse grande Império Britânico, né, onde teve sua maior extensão. Você está falando do final da Segunda Guerra Mundial, passa pelo processo de descolonização, chegando até agora, onde você vê um Reino Unido perdendo efetivamente relevância na política internacional, embora, claro, seja ainda um país com muita importância, mas falando em termos relativos, é claro que você teve perda de importância. Eu acho que desde foi um fator importante nos últimos anos da política britânica, o Reino Unido não tem conseguido apresentar alternativas para si próprio, né, para poder se manter no rol das grandes potências. E é claro que, em que pese as tentativas, e a expectativa agora, por exemplo, é que a Liz Truss traga novos pacotes econômicos para tentar efetivamente impedir essa catástrofe econômica que dentro do contexto do Reino Unido parece se construir. Ainda assim, você não vê muitas alternativas para que, diante de uma economia competitiva com os Estados Unidos, com a China, com a própria União Europeia como um bloco, o Reino Unido consiga competir em pé de igualdade. Então, me parece difícil hoje colocar o Reino Unido nesse contexto de principais potências econômicas do planeta, pensando nas 3 principais, 4 principais, mas é claro que ainda é um país com muita relevância. Professor, só muito rapidamente uma última pergunta. A Liz Truss falou sobre o seu pacote, tem algumas críticas aí sobre o tamanho dos gastos. Hoje ela tem uma conversa então com o rei Charles, que vai ser a primeira conversa então entre a nova primeira-ministra e o agora rei Charles. O que esperar também dessa relação e dessa conversa? Pode sair também já alguma previsão mais concreta sobre os rumos do Reino Unido daqui para frente?
A expectativa, efetivamente, é que ela adote um pacote de controle dos gastos, né, principalmente voltado para tentar reduzir a inflação, que tem sido um dos principais problemas que o país tem enfrentado. A gente cabe lembrar, né, que o contexto geopolítico tem favorecido essa crise econômica. Você tem uma elevação do gasto de energia, por exemplo, que é bastante significativo. E eu acho que essa aproximação com a monarquia, principalmente nesse momento de transição, onde você vai ter uma mobilização social em torno da monarquia, pode ser importante para dar credibilidade ao governo, principalmente, né? É claro que a gente sabe que não é tradição que haja uma interferência direta, por exemplo, da monarquia em relação às questões do dia a dia de governo, mas ainda assim vai ser importante esse simbolismo da credibilidade, da construção de confiança junto à população britânica para que as medidas eventualmente possam surtir efeito. Nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Pedro Brites. Professor, muito obrigada, uma boa sexta-feira. Boa sexta-feira, eu que agradeço.